governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças. Pai, me rendo a ti nesta noite, me coloco nas tuas mãos, para que o Senhor possa dar prosseguimento daquilo que o Senhor começou a construir nesses dias, nesta casa. Pai, que o teu Santo Espírito possa falar a cada coração. Nós somos apenas servos e que queremos falar do teu amor, do teu poder. Queremos falar do Cristo ressuscitado. Toma minha vida, me sustenta. O Senhor sabe o quanto eu dependo do Senhor para cada dia. E que vidas possam ser transformadas. Que histórias possam tomar um outro destino, outro rumo de vida. Pai, que seja uma noite que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero ler um versículo que está no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 5. Continuou Deus: não se chegue para cá, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa. A gente poderia assistir esse culto hoje descalço? Dá para a gente tirar o sapato, já que nós estamos numa terra santa. A terra santa não é o púlpito, né? É a presença do Senhor. Eu gostava de fazer isso, né? Depois a gente vai ficando... Se deu certo com Moisés, pode ser que dê certo com a gente, né? Que Deus possa... E que mês de outubro tremendo que nós estamos vivendo. Quantas pessoas sendo curadas nesses dias, libertos, restaurados. A cada culto, a cada louvor, a cada oferta, um mover tremendo. E eu quero convidar você para que você não fique fora disso que o Senhor está construindo nesses dias. Que você possa conhecer as ferramentas e receber o que o Senhor colocou à disposição da igreja. A igreja é o instrumento que o Senhor usa e ministra a sua cura. E que essa casa paterna tenha aplicado, né, de uma forma dedicada, através de cada ministrador que tem passado aqui, cada filho, cada testemunho. Tem sido algo tremendo, as histórias. É uma pregação, a quantidade de pessoas que no dia seguinte procura quem ministrou. O Senhor falou comigo, o Senhor tocou, eu tinha algo preso, eu tinha algo escondido, eu tinha algo que nunca falei para ninguém, né? E esses dias o Senhor está abrindo esse cofre. As pessoas estão indo diante do Senhor, estão entendendo aquilo que o Senhor quer construir na vida de cada pessoa. E eu quero contribuir um pouco nesse processo de cura, dentro daquilo que me cabe, dentro desse processo que está vivendo. E eu quero me esforçar e contribuir um pouquinho com uma palavra simples, né, mais prática daquilo que o Senhor faz. E quero começar falando, e vou usar a vida dele o maior tempo da pregação, usando a figura do homem chamado de o grande legislador, chamado do homem mais manso da terra,
que é Moisés. Moisés carrega sobre ele esses títulos. E é interessante porque você vê a história de Moisés, como que isso aconteceu na vida dele, aonde que ele se tornou um libertador, aonde que ele se tornou um legislador, aonde que ele se tornou o homem mais manso da terra. Porque a vida de Moisés nunca foi muito fácil, como a vida de muitos, né? A vida de Moisés é uma vida que ele já nasceu debaixo de uma sentença de morte. Moisés nasceu para morrer, num período da história em que os meninos, né, o faraó, com medo do povo hebreu, que estava crescendo, que frutificaram e foram se tornando cada vez mais fortes, né? Isso depois de 400 anos de escravidão. E aquele povo foi crescendo, fortalecendo. E aqui tem algo muito interessante para a gente já começar a ligar. Ou melhor, algumas vezes que você escraviza as pessoas. Eu não sei quem já foi escravizado. Existem diversas formas de escravidão. Existe escravidão emocional, existe escravidão financeira, existe dos mais diversos tipos. E é interessante que quando você escraviza as pessoas, com o sofrimento ela acaba se tornando mais forte. A pessoa ela vai se endurecendo, ela vai ganhando força. E à medida que isso vai acontecendo na vida dela, ela vai se tornando mais forte e vai buscando coragem para reagir àquela situação de escravidão, fisicamente. Mas isso acontece fisicamente, mas se torna mais fraca mentalmente. Então, se a gente vê lá o exemplo da Coreia do Norte, né? Quantos dominam? Quantas pessoas inteligentes tem naquele país? Quantas pessoas fortes estão naquele país? Mas eles não conseguem reagir diante da opressão. Você pode ver a Venezuela, que também o mesmo caos. Você pode ver diversas situações da vida. Você vê pessoas com empresas, você vê pessoas com emprego, com tantas coisas, escravizadas, principalmente na cabeça, mentalmente, prendendo a sua história. E o inimigo sabe disso, que isso acontece com as pessoas. Então ele vai criando meios de prender, né? As drogas é uma prisão. As pessoas drogadas, elas estão presas, elas estão escravizadas. As pessoas que têm vício, elas estão escravizadas por aquilo que eles estão se dedicando. Tem pessoas escravas por sentimento. Tem pessoas que relacionamentos que acabaram não se desliga e fica preso naquilo, passando uma vida inteira buscando tudo isso. E o faraó sabia que esse povo estava se tornando mais forte e mais numeroso do que eles foram crescendo em número. À medida que eles foram na escravidão, produz filho, homens, mulheres, vai crescendo. Então o faraó falou: amanhã, se tiver uma guerra, e se esse povo se unir ao nosso adversário, não tem quem segure. Então nós precisamos resolver esta situação, que era a situação de dar um jeito nesse povo. E qual é a alternativa? Mandar matar todos os meninos, mandar matar os homens, né? Porque quando se fala em guerra, se fala em homens. Quando se fala em tomada de poder, se fala em homens. Quando se fala de ir à luta, se fala em homens. Os exércitos são formados de homens. E matar uma próxima geração, porque você começa a matar ali, vai haver um vácuo, vai haver uma parada. E ele queria ficar com as meninas, né? Ele queria ficar com as mulheres.
E o faraó, diante desse quadro, dentro da mentalidade dele, né? E a gente vê que não é difícil, né? Esses dias nós estamos meio que escravizados. Não é verdade? Com lockdown, fecha empresa, quebra empresa, tranca as pessoas, não sai de casa, o Covid, a vacina, é vacina chinesa, é vacina americana, e a vacina está vindo com chip e o 5G, e nossa, é um mundo de informações. E quantas pessoas adoeceram nesses dias mentalmente? Quantas pessoas estão escravizadas em sua casa? Por quê? Porque não é difícil. O faraó deu a ordem para 2 parteiras dos hebreus, que cuidavam dos hebreus, que elas matassem. Nasceu, menino mata. Nasceu, menino mata. Precisamos acabar com essa geração. Esse é o pensamento de Satanás. Ele vem para matar, roubar e destruir. Só que ele não contava com uma coisa: que as parteiras temeram a Deus. Temeram a Deus, falando: nós não vamos cumprir essa ordem. E foi nascendo e foram escondendo a criançada que ia nascendo. E é interessante que o Senhor sempre tem alguém estrategicamente colocado para nos proteger. O Senhor sempre separa um anjo para cuidar. Né? A gente vê a história do Holocausto do povo judeu, né, em 1940, né, com a história de Hitler. A gente vê que eles mataram 6 milhões. Mas nós vimos também a quantidade de pessoas que tiveram lá a lista de Schindler, né? Aquele homem mandou uma quantidade de crianças fora do país. Outro dia vi um homem também que mandou uma quantidade, e daí eles se reuniram, formou não sei quantos médicos, formou tudo, e aquele povo foi vencendo. E hoje nós vemos que quantas pessoas foram salvas naquele tempo, e hoje dominam a economia, estão à frente de grandes conglomerados, né? O povo judeu espalhado, né? A potência que se tornou Israel a partir dessa situação, a partir dessas pessoas que foram salvando. Eles estavam dentro da Polônia, eles estavam dentro dos países que estavam sendo dominados pelos alemães, e foram criando caminhos para que eles saíssem, e a gente pode viver isso. E por mais sofrido que seja a nossa vida, que tenha sido a nossa vida, Deus sempre coloca alguém para nos manter vivos. Cada um tem a sua história, né? Como ministro, e atendendo as pessoas como nós atendemos, tem histórias que você fica impressionado de ver, de saber como que aquela pessoa sobreviveu a tanta coisa. Como foi dura essa história de você aparecer alguém que te mantenha vivo. Pessoas que apanharam de pais, pessoas que foram surradas, pessoas que foram jogadas fora. De vez em quando a gente vê mãe que joga filho na caçamba, no lixo, larga na porta da casa das pessoas. Mas sempre Deus coloca alguém para nos manter vivos. Amém? E talvez aqui tenha alguém, porque eu não sei porque Deus inspirou esta palavra. Talvez esteja me vendo pela TV Rica, porque o Senhor trouxe essa palavra nesta noite. Com quem Ele quer falar nesta noite? E daí o faraó falou: não deu certo as parteiras, vamos fazer o seguinte: manda jogar os meninos no rio Nilo. A luta contra os homens, né?
manda jogar os meninos, manda afogar as crianças. Gente, que perversidade. O Egito só era o que era por causa do povo hebreu que ficou lá escravizado. O povo egípcio, o egípcio só se tornou a potência, né? O Egito só tornou a potência porque o hebreu estava ali servindo a eles, trabalhando para eles, ainda como escravo. E eles querendo destruir. E foi nesse ambiente gostoso que nasceu Moisés. Foi nesse momento da história, ambiente de medo, ambiente de terror. E a sua mãe consegue esconder aquele menino que disse que era lindo por 3 meses. E a gente vê em filme, imagina, né? Quando o exército dominador entra no ambiente, como que eles já entram fazendo? Já entram matando, já entram com a espada, já entram destruindo, já entram pondo fogo. E daí a mãe de Moisés fala: não tem mais como ficar com esse menino. Não tem mais como preservar esse menino aqui com a gente. E ela faz um cesto de vime, protege com betume, tudo bonitinho, e coloca Moisés no rio, no mesmo rio Nilo, e fala para a filha mais velha, Miriam, fala: vai ver aonde vai parar esse menino, vai assistir, vai ver, vai vendo de longe, vai de espreita, vai da minha, vai espionar para mim onde que esse menino vai parar. E não é que o menino é achado. E daí a gente fica pensando: que mãe louca é essa? Que mãe louca é essa? Que pega uma criança de 3 meses, põe num cestinho de vime e coloca no rio. Hoje acontece muito disso. Quantas histórias de pessoas abandonadas pelas suas mães, porque não tinha como manter, não tinha como sustentar a situação, a opressão. Então, entre morrer e o filho viver, ela fala: vou optar por uma opção, por uma escolha onde o meu filho possa ter sorte, ter o favor de Deus, ser achado por alguém que encontre e sustenta. Prefere vivo do que morto. E não são poucos as mães que abandonam os filhos. Não são poucos. E muitas vezes nós encontramos filhos revoltados. Fala: minha mãe me abandonou, minha mãe me largou, minha mãe me deixou. E muitas vezes a mãe faz isso, crendo que o filho poderia passar por isso. No Holocausto aconteceu muito disso. Essa lista de Schindler, ele pegava os meninos das mães, as mães sabiam que nunca mais iam ver aqueles meninos. Ela sabia que ela ia morrer, porque eles estavam liquidando. E a mãe tem a coragem de entregar um filho para que ele não morresse. Como deve arrebentar o coração de uma mãe. E muitas vezes o filho passa revoltado com essa história, com a sua história, não entendendo aquilo que a mãe fez. E se tem alguém aqui hoje nos assistindo, eu peço para você: perdoe a sua mãe. Perdoe a sua mãe. Perdoe a sua mãe. Entenda o desespero dela. Se você foi
vítima disso. Libere a sua vida diante do Senhor. Estou te pedindo isso, porque foi ela é responsável para que se cumpra o propósito eterno de Deus na sua vida. Se a mãe de Moisés não faz isso, quem ela estava colocando naquele rio? Era muito mais do que um filho. Era o libertador de uma nação. Era alguém transformador da história. E a gente precisa ter uma visão de longo alcance para entender a nossa história, para entender aquilo que nós passamos, para entender aquilo que nós sofremos. Nós temos que entender qual é o meu papel no propósito eterno de Deus. Porque eu estou passando aquilo, o que Deus está construindo nessa história. Não é fácil falar sobre isso, mas é necessário. É necessário despertar nesse tempo em que Deus está retomando a sua agenda para o mundo, que está mudando a história. Nós vamos sair desse processo que nós estamos vivendo mais forte, melhor, mais criativo, com mais sabedoria. E Moisés, onde foi parar? Foi parar na casa do faraó. Que ironia, como Deus é criativo. Como Deus é criativo. Foi parar na casa de quem mandou matar. Aquele que mandou matar formou, cuidou, fez dele um general, e ali foi criado. E você veja que interessante, né? As trevas, elas estão enganadas, elas não conseguem. Satanás não... Veja a percepção errada do faraó, né? Porque o faraó falou: eu vou mandar matar todos os meninos, para que eles não alcancem o seu propósito, para que eles fiquem, o povo hebreu, sejam escravizados por minha vida inteira. E ele acabou criando na sua casa o libertador. Deus não precisa mais do que uma pessoa, diga comigo, uma pessoa que cumpra o seu propósito e que mude a história. Foi o que aconteceu, salvou um, foi parar na casa do faraó. Moisés venceu o faraó e todo o seu poderio militar. Deus usa uma pessoa. Deus está levantando pessoas nesse tempo para mudar a história. Nós estamos escravizados pela droga, pelo sexo, por tantas coisas, pelo materialismo, pelo ateísmo. Mas Deus está levantando pessoas, e muitos sofridos, Deus está construindo. Deus precisou apenas de um, e ainda por cima, olha que ironia, o mais manso. Se tivesse levantado um estrategista de guerra, né? Porque o que o faraó esperava? Que um exército se formasse. E Deus falou: vou pegar esse faraó de jeito, vou pegar o homem mais manso. Esse homem vai ser o libertador. Amém? Estamos na introdução ainda. Da Êxodo 2, verso 12. Moisés já criado, moço, já devia ter a sua patente militar, viu um egípcio matando, ferindo um hebreu.
E Moisés não suportou aquele ato e matou o egípcio. Diz que no texto diz que ele olhou de um lado para o outro. Outros dizem que de uma banda de lá, uma banda de cá. Ninguém estava vendo. Quantas coisas a gente faz na vida e acha que ninguém está vendo? Quem já fez alguma coisa na vida que acha que ninguém está vendo? Eu já fiz. Que engano. Quantas vezes fugia do meu pai? Minha mãe tinha pavor que andasse de bicicleta. Daí consegui uma bicicleta emprestada, saía. Chegava em casa, minha mãe já falava: olha, uma pessoa viu você de bicicleta hoje. Vai falar, onde que estava essa criatura? Eu me lembro, nessa época de São João, uma vez passei numa casa, olhei para a direita, olhei para a esquerda, não tinha ninguém, peguei uma bomba, joguei dentro da casa. Mas não é essa bomba para distribuir que nem os palestinos fazem hoje. É uma bombinha de São João, mas daquela de boa potência. Olhei, não tinha ninguém. Foi eu jogar a bomba. O que aconteceu? 2 PM. Me pegou, falei, mas da onde surgiu esses 2 PMs? Daí eles perguntaram, qual é o seu nome? Eu falei, André Serra Filho. O nome do meu irmão. Né, mas eu não sei da onde que surgiu aqueles 2 PM. Quanta coisa na minha vida que eu fiz falando, ninguém está sabendo. Quanta gente vive desse jeito. Quantas pessoas vivem com uma vida escondida e achando que ninguém está vendo. Não é? De repente, eu sempre digo que defunto uma hora boia. Uma hora boia. Então Moisés fez isso. E o Moisés fala, sou um herói. Impedi que um irmão de fé camarada fosse morto, matei o egípcio. No dia seguinte viu 2 hebreus brigando, 2 da mesma raça. E perguntou para o culpado, por que feres o teu próximo? Qual não é a surpresa de Moisés quando o homem responde, o que você pensa que você é? Você pensa que você é juiz? Você pensa que é príncipe? Quem te colocou sobre nós? Você não é nada. Daí já você vai me matar como matou o egípcio? Essa palavra matou Moisés. Você vai me matar como você matou os egípcios. E o que acontece? Moisés temeu, ficou com medo. Foi descoberto. Quem já fez coisa errada e ficou com medo de voltar para casa? Aqui eu estou vendo que tem um povo muito santo. Eu preciso mudar de lugar de pregação. Porque aqui eu acho que é o povo mais santo da terra daqui. Aqui nunca ninguém fez nada. Uma pessoa que nem eu fez muita coisa, fica meio perdido nesse meio, né? Mas acho que Deus quer mostrar para vocês que já existiu gente ruim na terra e que Ele é capaz de transformar vidas. Né? E Moisés foi descoberto e entrou nele um sentimento de medo. Esse sentimento é a coisa mais terrível do mundo. Temeu de ser descoberto. Ele teve o mesmo sentimento de Adão, quando Adão faz o que fez. Falou, Senhor, né? Fomos descobertos. E é interessante que nós homens, nós temos muito esse traço, né? De não enfrentar a situação.
de negar até o fim a história. Até que em um determinado momento a pessoa não consegue mais. Fala, mas por que você já não começou contando? Se você tivesse contado, teria sido muito mais fácil. Eu creio que se Adão explicasse para o Senhor o que tinha acontecido com ele, o Senhor perdoaria ele. Eu creio que se Judas, quando ele viu os zunzunzoli entre Jesus e João, e Jesus falando, olha, o que me trai, põe a mão no prato. Se eu tivesse ali no lugar dele e fosse Judas, eu saía de fininho, de mansinho, falar, hoje não é o dia. Parece que nós temos dificuldade de assumir as responsabilidades, de assumir as coisas erradas, e que muitas vezes estão escritas na nossa testa. Eu costumo dizer muito, né? O homem, quando arruma uma segunda mulher, você olha para ele, ele muda. O estilo de vida dele muda. Se ele tinha cabelo branco, ele pinta o cabelo. Vai lá na Lua Arcas e pede para colocar dente de ouro, né? Parece. Arruma umas camisas floridas, estampadas, uns cordão de ouro, um carro conversível e fala assim, ninguém está me vendo. A mulher fala, mas esse homem mudou na noite para o dia, o que está acontecendo com ele? Né? Então, os homens têm muita dificuldade com a sua história. Tem muita dificuldade de redimir a sua história. Tem dificuldade de assumir a responsabilidade pelos erros. E passa uma vida inteira fugindo. Passa uma vida inteira fugindo. E o faraó ficou sabendo e procurou matar a Moisés. E Moisés fugiu para Midian. O medo nos faz fugir. O medo nos faz fugir. Nem que seja uma dor de dente, nos faz fugir do dentista, né, Lu? Enrola até o último tempo. E quando vai ainda pergunta, vai cortar alguma coisa? Vai dar anestesia? Né? O medo é talvez a prisão mais violenta que tem contra a nossa vida. E quando temos medo, porque nós não conseguimos enfrentar algumas situações. E daí preferimos fugir. E daí foge por uma vida inteira. A vida de Moisés não foi diferente disso. Isso aconteceu com ele em torno dos 40 anos. E ele fugiu por 40 anos. Fugitivo por 40 anos. Quantos têm fugido da sua história? Quantos têm fugido da sua história? Da sua responsabilidade? E isso passa a significar uma prisão do passado. Pessoas que estão presas no seu passado. E o que Deus quer curar hoje é a sua história. Diga amém. Isso que eu estou falando aqui não tem gente assim, mas alguém deve estar me ouvindo lá. Deus está querendo falar com uma pessoa. Deus quer cuidar hoje da sua história. Deus quer mudar a sua história. Deus quer tirar você da prisão aonde você se encontra. Um erro que você possa ter cometido e nunca teve coragem de falar. E Moisés fugiu por 40 anos do faraó. Mas de Deus nós não conseguimos fugir. Eu consigo fugir de tudo. Eu consigo, né? Quem se lembra do PC Faria? Fugiu, aí foi achar ele lá nas Maldivas. Porque você pode fugir de todos. Você pode fugir de você mesmo. Davi fugiu dele. Depois que ele trai
Urias, que ele fica com aquela mulher. Davi fugiu dele. Quando o profeta vai falar com ele, o profeta Natan vai falar com ele, ele fala: quem é esse homem que fez essa barbaridade? O profeta só falou: você. Então a gente cria argumentos, a gente cria estratégias, a gente cria meios, a gente cria sofismas, que nós fugimos de nós mesmos e acha que o tempo vai apagar, mas a gente não consegue fugir de Deus, porque os olhos dele estão sobre toda a terra. Ele nos conhece por dentro e por fora. O Salmo 139 diz lá: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu sentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Todos. Sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Deus nos ama tanto, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado. Não o posso atingir. Para onde irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Pergunta o salmista. Para onde fugir? Nós não temos para onde fugir. Quantas histórias de filiação, que o pai não era o pai, e passa uma vida inteira escondendo. Daí chega na hora de morrer, aquele pai não quer morrer com aquela história presa nele. Quantas vezes nós ajudamos algumas mães a falar a verdade para o seu filho, porque você não pode enganar uma pessoa a vida inteira. Você não pode falar para a pessoa que você é pai se você não é pai, porque aquela pessoa no seu interior, ela sabe que tem algo errado, ou é por causa da fisionomia, ou é por causa do tratamento, ou por algum outro motivo. Porque nós não conseguimos fugir. E Moisés conseguiu fugir por 40 anos. 40 anos depois, Moisés tranquilo, casado, apacentando o rebanho do seu sogro, quase com um golpe do baú. Um general, um homem que nasceu para ser um libertador, apacentando, era um emprego nobre. As ovelhas, o rebanho, era algo valioso, não eram todos que tinham. Mas Moisés estava ali, mas ele nasceu para ser um libertador. Ele tinha a formação de um general. E aqui começa onde eu quero chegar nessa noite. Depois de 40 anos de fuga, com 80 anos de idade, o Senhor resolve aparecer e falar com Moisés. Ele saiu do Egito com 40, foi para Midian, e em Midian, com 80 anos, 40 anos depois, com mulher, com filhos, com tudo, o Senhor resolve falar com ele. O Senhor resolve aparecer e falar com Moisés. Diga comigo: Deus, você que está me ouvindo, Deus não desiste das pessoas. Ele foi capaz de dar o seu filho para redimir toda a humanidade. Não foi um, não foi dois. E como igreja nós temos que manifestar isto sobre a vida das pessoas. Nós não temos sentença de morte sobre a vida das pessoas. Nós temos sentença de vida sobre a vida das pessoas.
As pessoas têm jeito, embora alguns não queiram. E Moisés lá no Monte Horebe, um lugar de vitória, onde o povo de Deus teve grande vitória sobre os midianitas. Moisés vai para aquele lugar e Deus fala com ele. E Deus fala com ele. E ele no meio da sarça, daquele fogo, a sarça representa Israel. A sarça, como Moisés é a figura de Cristo. A sarça era Israel, um povo que queima, mas nunca se acaba. Nunca ninguém vai destruir esse povo que é a sarça ardente do Senhor. E depois a gente vê isso representado na igreja. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Sempre vai haver um remanescente. Sempre vai ter alguém que vai começar um grande incêndio de avivamento. Em lugares aonde você não imagina. Em lugares aonde você não espera. Mas Deus mantém a sarça ardente. Deus mantém a sua vida acesa. E Moisés diz: eis-me aqui. Para o Senhor, era a palavra que o Senhor precisa ouvir de nós. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Pega minha vida, eu quero fazer um acerto. Eu quero ser curado. Eu quero me libertar da prisão aonde eu me encontro. Como que eu faço? Não tenho mais para onde fugir. Deus se achegou dele. Não é o pecador que vai até Deus. É Deus que vem até o pecador. Não é o pecador que vai na graça. É o Senhor que derrama a sua graça sobre o pecador. O pecador às vezes não entende. Ele resiste, ele luta. Mas uma hora ele vai dar de frente com o Senhor. Não tem mais aonde fugir. E o Senhor faz isso de diversas formas e em diferentes situações. Para falar de Deus para Naamã foi uma menina. E é interessante que Moisés não era um ímpio, ele nasceu no povo de Deus. Se fosse na nossa linguagem, ele era da igreja. Porque ele era do povo de Deus. Ele nasceu hebreu, o povo escolhido. E Deus nos cerca de tantas maneiras. Eu não sei como foi a história da sua conversão. Eu sei lá da igreja católica, de uma liderança disso tudo. Fui parar num jantar, Deus foi lá e naquele jantar foi no apelo e Deus falou: sua vida nunca mais vai ser a mesma. E a minha história mudou completamente. Eu era catolicão mesmo, daquele da Opa Roxa, de participar da procissão, de carregar andor. E Deus me alcançou. E Ele te alcançou também. E o Senhor começa falando com Moisés: tire a sandália dos pés. Tire a sandália dos pés. Tire o Nike dos pés, né? Tire o All Star dos pés. Tire o Adidas dos pés. E o que significa esse tirar a sandália dos pés? Porque Deus está falando para ele: a terra onde você está é santa. Porque era um lugar de vitória, onde Deus havia manifestado o seu favor,
o seu favor a favor do seu povo. 98% das pessoas estão presas ao passado. Isso é dado científico, não é dado meu. 98% das pessoas estão presas no passado. O resto de vida no presente e no futuro. Tem as suas histórias, tem as suas vidas presas no passado. E Deus fala para Moisés: tira a sandália dos pés. Eu não estou interessado no seu passado. Eu estou interessado naquilo que eu vou te usar para fazer. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com aquilo que você porta, que Ele colocou em você, e aquilo que é para você ser, e aquilo que é para você se tornar. Então, quando Ele fala, tire a sandália dos pés, Ele fala, tire o seu passado da sua vida, elimine o seu passado da sua vida. Elimine essa história de pecado, não fale mais nela, você nasceu de novo. Né? A sandália significa o passado, onde você esteve. Ali Deus está falando para Moisés, onde você esteve, Moisés, qual é a sua história? Tire essa história de fracasso até hoje. Quando nós vamos diante do Senhor, Ele quer nos limpar sem limites. O pecado contra o Espírito Santo é você não crer que Ele pode perdoar o seu pecado. Não existe pecado imperdoável. Se você se arrepende diante dEle, todo pecado. Se não fosse assim, as cadeias não seriam um grande celeiro de cristão. Se não fosse assim, aquele homem famoso, o Cabo Bruno, que era um matador, na cadeia ele se converteu. E na cadeia ele ganhou muita gente para Cristo. Diz que ele ficava na cela dele, com o joelho dobrado, punha a boca na fresta da porta embaixo e ficava pregando. Deus deu uma nova história para ele. Deus não criou ninguém para ficar preso. Deus não criou ninguém para cadeia. Deus não criou ninguém para o pecado. Mas a gente entra nessa. Mas Ele é poderoso para nos tirar e fazer uma nova história em nossas vidas. Quando nós vamos diante dEle, Ele quer nos limpar, Ele quer nos curar da culpa. E esse é um assunto que ainda daí tem que ser um estudo. Falar da justificação. O que é justificação em profundidade? O que Cristo fez por nós quando Ele nos justifica? Quando Ele toma o nosso erro. Não tem como escrever uma nova história sem resolver o passado. Não tem. Sempre você vai ter um frio na barriga. Por isso a maior malandragem que tem é falar a verdade. Quem fala a verdade conta a mesma história diversas vezes sem alteração, sem mudança, porque é a verdade. A verdade é um presente. Quando você caminha em verdade, quando você não tem medo, Deus, né, você não tem como escrever uma nova história sem resolver seu passado. E como se resolve isso? Com o arrependimento, se arrependendo. Deus é o juiz de toda a terra. Está lá em Gênesis 18, 25, parte B. Moisés não conseguiria cumprir o que o Senhor tinha para ele, ser um libertador com a bagagem que ele trazia. Numa hora ele ia ser barrado. Se Deus não me limpasse, se Deus não me libertasse, se Deus não arrumasse a minha história, eu não poderia caminhar aonde eu caminho.
Porque o passado, quando ele não está resolvido, ele nos breca, ele nos paralisa, ele nos retém. E Deus quer nos limpar. No novo pacto com Cristo, o que aconteceu com Moisés, acontece com a gente quando nós vamos até a cruz. E ali na cruz nós apresentamos toda a nossa vida. E ali na cruz, onde foi cravado o nosso pecado, onde nós somos livres, aonde o Senhor tomou as nossas dores, enfermidades, iniquidade, maldições, Ele toma sobre Ele aquela bagagem que estava sobre mim. Ele falou: Ele, dá licença, eu vou pegar a sua bagagem e eu vou pôr, porque você não tem como pagar, mas eu tenho como pagar. Então ele pegou a minha bagagem, aquilo que eu carregava, a minha história, e falou: agora eu vou rasgar esta cédula que pesava contra você. E ele rasga o meu passado, e rasga o seu passado, e rasga o passado seu que está aí me ouvindo nessa noite. E nos faz livres, né? Nós estamos esse ano aí, esse mês de aniversário, livres para voar. Quanto mais leve, quanto mais sem bagagem, mais livre para voar. Nós morremos e ressuscitamos com Ele. E daí não mais a natureza adâmica nos domina. Nós nos fazemos um com Cristo. E aí começa uma nova história. Esse fazer um com Cristo não é algo da boca para fora. Não é algo fácil. É um arrependimento profundo. É uma entrega profunda. E aí começa uma nova história. Voltando para Moisés. Capítulo 3, verso 6. Veja quando Deus fala para Moisés: Moisés, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus, porque ele teve vergonha diante de Deus daquilo que ele havia feito, da sua fuga. Porque o Senhor começa falando para ele, Deus não começou falando para ele: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele começa falando para Moisés: Moisés, eu sou o Deus do teu pai. Eu sou o Deus da sua história. Eu sou o Deus que estava com você lá quando você nasceu, com aquela sentença de morte. Eu te protegi, eu te guardei. E o seu pai foi salvo nisso. Então era o Deus do seu pai. Deus estava fazendo lembrar o Deus da tua história, que te livrou da morte, da sentença de Jacó, que é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É lindo como Deus faz esse contexto com Moisés, de falar: eu sou o Deus do teu pai. Ele começa falando com ele já nessa dimensão: eu sou o Deus do teu pai. Eu estava com o teu pai quando isso tudo aconteceu. Você não estava sozinho. Isso a gente aplica muito na cura interior. A gente aplica muito nos traumas. A gente aplica muito na vida das pessoas. Mostrar que ela não estava sozinha quando tudo aconteceu. Que Deus protegeu, que Deus guardou, que Deus livrou. Né? Você não estava sozinho. E daí ele continua: eu desci para livrar das mãos dos egípcios. Moisés já tinha livrado um hebreu de um egípcio, 40 anos atrás. Depois de 40 anos, Deus fala: agora você vai libertar a todos os hebreus. Agora você vai pegar a minha nação, a nação que eu constituí, o povo que eu constituí, e você vai conduzi-los
a uma terra onde mana leite e mel. Então Deus usa Moisés nessa dimensão. Aquilo que Deus tinha para ele. Deus começa falando. E aí começa o processo de cura de Moisés. Quando Deus começa a conversar com ele. E daí Moisés naquela crise de identidade. Quem sou eu? Quem sou eu? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Quem sou eu? Quem sou eu que com toda essa história ir diante do faraó? Quem sou eu? Né? Às vezes a gente passa por tantas coisas na vida, a nossa história fica pesando tanto, e a gente fica perguntando, quem sou eu? Como que eu posso avançar? E o que eu já fiz? E o que já aconteceu comigo? E a resposta do Senhor é, eu serei contigo. Diga amém. Deus é com cada um de nós. Ele começa a nossa história. E Jesus repete, né? Estarei convosco por todos os dias. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Nós podemos fazer isso com Ele. Ele não faz com a gente. Então qual que é a dúvida? Né? E Ele responde, eu serei contigo. Você não vai com a sua força. Você vai para um novo tempo, numa outra dimensão. E Moisés continua insistindo, porque a gente insiste com Deus, a gente tem mania de minimizar aquilo que Deus tem. Fala, Senhor, e se eles não crerem, como se tivesse dificuldade para Deus fazer alguma coisa? E daí Moisés pergunta, se perguntaram para mim, em nome de quem que você veio? Em nome de quem que você veio? E Deus, só aquele que me enviou. Eu sou, não tem mais explicação. Eu sou, basta. Eu sou a última palavra. Então Deus vai curando cada sentimento de Moisés. Veja que ele começa perguntando, não vão crer em mim. Em nome de quem você veio? E daí Moisés insiste nessa conversa mole. Mas se não crerem em mim? Daí Deus fala para ele, você vai fazer coisas sobrenaturais. Eles vão crer em você pelas coisas que você vai fazer. E eu vou te usar para isso. Como que eles creem na gente? Como que eles creem, né? Nós somos ministros. Por ver aquilo que Deus está edificando. Por aquilo que Deus está construindo. Nós também em 150 dias de oração, Deus está construindo, né? Esse é o nosso sobrenatural. Esse é o nosso sobrenatural. Deus fala para ele, você vai fazer coisas sobrenaturais. E fala, pegue essa vara. E transforma aquela vara numa cobra. E pega de novo, aquela vara se torna de novo uma vara. Aquela cobra se torna uma vara. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nas mais diversas situações. Nós acabamos de orar aqui por uma moça que está no hospital com 35 semanas. E Deus ouviu a nossa oração. E Deus moveu lá, você daqui, porque Ele é o Deus de perto e de longe. Não tem enfermidade que resista o poder curativo do Senhor. Não tem enfermidade que resista a obra da cruz. Quem resiste somos nós, que não temos a dimensão do Espírito Santo. Quando Jesus fala, vocês farão obras maiores que eu fiz. Nós podemos ser ousados, nós podemos avançar.
Daí Moisés ainda continua. Deus foi esgotando. Deus quer esgotar o nosso coração. Deus quer esgotar as nossas desculpas. Deus quer nos deixar limpo diante dele. E Moisés fala: eu nunca fui eloquente. E Deus fala para ele: eu serei com a sua boca. Eu serei com a sua boca. Eu vou usar a tua boca. E daí Deus ainda coloca Arão ainda para ajudar ele. Você vê que esse homem foi diante do faraó, enfrentou o faraó quantas vezes? Quem sou eu? Eu não sou eloquente. Se pensou se fosse? Todas as vezes que ele falou com o faraó balançou. Depois, quando ele saiu, o faraó pensava melhor desistir. Então, a gente fica pensando nessas coisas. E até que chega na quinta questão. Moisés já sem saída. Isso é o que a gente mais gosta de fazer. Envia outro. Não sou eu, Senhor. Não sou eu, sinto muito. Não sou eu. Pega alguém melhor, pega alguém mais capacitado. E Deus está falando o tempo todo: sou eu que vou te usar. Sou eu quem vou fazer. Sou eu que vou colocar a palavra na sua boca. Eu que vou fazer o sobrenatural. Olha a vara, você vai lá. Você vai mudar o rio de água em sangue. Você vai mandar praga de rã. Você vai mandar praga dos piolhos. Você vai mandar disso. Sou eu. Tudo é no sobrenatural. Você é apenas o canal pelo qual eu vou manifestar o meu poder e o meu amor. Diga: eu sou o canal pelo qual Deus manifesta o seu amor e o seu poder. Nós não somos nada mais do que isso. Apenas canal de bênção que Deus usa. E está cheio de gente desse jeito. Está cheio de gente fugindo. Tem pessoas que passam na igreja a vida inteira sem ganhar uma alma. Sem ganhar uma alma, sem fazer nada, sem aconselhar ninguém, sem dar um discipulado, 10 anos, 20 anos, nunca amadurece, nunca sai do lugar, não ajuda nada, não participa de nada, sempre fugindo. Chama outro, envia outro, tem alguém melhor. E isso faz acender a ira de Deus. Isso faz acender a ira do Senhor. Ele fala: e falará por ti ao povo, e será por tua boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na mão, com a qual há de fazer os sinais. Para nós tome o Espírito Santo de Deus que habita em você, tem morada dele, e manifeste esses sinais. Quem nos assusta hoje, quem faz barulho no mundo hoje, é uma quantidade muito menor do que a gente. São figuras do faraó. E depois que Deus fala isso com Moisés, Moisés curado. Daí Moisés volta curado para o seu sogro e fala para o seu sogro: olha, eu vou cumprir aquilo que Deus determinou na minha vida. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor me chamou. E Moisés é enviado pelo Senhor e pelo seu sogro. Moisés não foi por conta própria, com toda essa experiência com Deus. Ele foi enviado pelo seu sogro. Disse Jetro a Moisés: vai em paz. E é interessante, né, como que Deus trabalha a história lá no capítulo 4, verso 19. Qual que era a preocupação de Moisés? Voltar no Egito. E outro falava: tá aí.
Está aí o que matou o egípcio. Olha o fugitivo aí. E olha o que diz. Diz também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, pois morreram todos. Diga comigo, morreram todos que procuravam tirar a sua vida. Vocês não se espantam com isso? Em 40 anos, Deus eliminou todos aqueles que poderiam condenar a Moisés. Vocês não ficam nem arrepiados? Eu leio isso aqui, eu fico, Deus, que coisa tremenda. Como o Senhor organiza as coisas, como o Senhor prepara as coisas. E eu achava que Moisés foi um covardão, que ficou 40 anos fugindo. Mas na verdade foi o tempo que o Senhor precisou para preparar o caminho para que Moisés voltasse e libertasse o povo. Ele voltasse naquele lugar e ninguém reconhecesse mais ele. Não havia mais ninguém vivo. Não havia testemunha contra Moisés. Então os 40 anos que Moisés achou que ele estava fugindo, que ele estava isso, não, Deus estava trabalhando. Moisés, se você ficar aqui, você vai me atrapalhar. Fuja. Fuja. Você que está fugindo até hoje, Deus está falando com você. Deus está preparando o caminho para você voltar, para você ressurgir, sem acusação sobre a sua vida. Não havia ninguém, e Moisés começa uma nova história. Sabe o que falta para a gente hoje? Comprometimento. Comprometimento. Moisés não voltou para cuidar do interesse dele, voltou para cuidar dos interesses do Senhor, para livrar um povo. Nós estamos aqui hoje para livrar um povo. Nós estamos aqui hoje para livrar um povo do pecado. A igreja está na terra para livrar um povo do pecado. E o que nós queremos? Nós não queremos livrar ninguém do pecado. Nós queremos resolver os nossos problemas pessoais. Nós não temos compromisso com aquilo que Deus nos chama para fazer. Nós temos compromisso com os nossos desejos, com as nossas vontades, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu faço. Eu só quero saber, Senhor, manda mais dinheiro, manda mais prazer. Comprometimento. Vou dizer para vocês, vocês podem ficar bravos comigo. Comprometimento é para pessoas curadas. Comprometimento é para pessoas curadas. As pessoas que têm as coisas dentro dela resolvidas, aquilo que é de Deus. E o apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo 3, ele fala, né? A mim que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade, e a graça do Senhor superabundou com fé e amor que há em Jesus Cristo. Esse é o nosso caminho. Muda de vida, muda de história, construa uma nova história com o Senhor. O Senhor não quer saber se você, quando você estiver com Ele, quantas empresas você abriu, quanto você faturou, quanto. Ele quer saber de quantos você cuidou. Na vida de quem você foi um canal. Não é canal de patrão. Ah, não, eu tive tantos empregados. Todo salário é injusto. Vou repetir, todo salário injusto. Não importa o tamanho do salário. A pessoa sempre tem mais responsabilidade daquilo que ela recebe como recompensa. Deus está levantando uma igreja nesse tempo que tenha comprometimento. Sair dessa mesmice que a gente vive em função do meu umbigo, da minha vontade, da minha casinha, do meu maridinho, do meu queridinho, dos meus filhinhos,
dos meus carrinhos, dos meus hobbies. Eu tenho direito a ter hobby, eu preciso ter um hobby, eu preciso de lazer, eu preciso de tudo. Só não precisa ganhar de vidas. Só não precisa cumprir aquilo que Deus tem estabelecido sobre cada um de nós. Então essa é uma noite para você resolver de uma vez por todas o seu passado. Para você resolver de uma vez por todas a sua história. É isso que o Senhor queria falar nesse tempo. Ele está preparado. Ele está pronto para te abençoar ainda mais. Ele está pronto para te levar numa viagem maravilhosa, implantando o seu reino de justiça, gozo e paz. É que eu tinha para essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Pode vestir seu sapato, né? Porque Deus faz isso, né? Para Moisés ele fala, tira a sandália. Para o filho pródigo ele fala, tem uma sandália nova para você, né? Ele fala, tem uma sandália nova para você. Quando ele fala da armadura, ele dá a sandália para a pregação do Evangelho. Então Deus tira a sua história e te dá uma nova história. Deus te refaz o tempo todo. Não há limite para Ele. Não há limite para a misericórdia. Amém? Feche seus olhos. Deixa o Senhor falar com você nessa noite. Deixa o Senhor curar a sua história. Esteja preparado. Hoje você não precisa ir no Monte Horeb. Hoje o Monte Horeb é o seu interior, onde está o Espírito Santo, que nos convence de todo pecado e de toda justiça. Esse é o nosso Monte Horeb de hoje. Esse é o lugar onde Deus quer falar com a gente hoje. É de dentro para fora. A sarça não está para o lado de fora hoje. A sarça está dentro. E essa sarça quer manifestar na sua vida, mudando a sua história. Deus quer construir uma história nova na sua vida. Se arrependa. Se precisar vir falar, venha falar. Nós não somos curiosos. Mas Deus nos chamou para te ouvir e para te conduzir a uma nova história. Em nome de Jesus. Amém. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.